Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus, aleluias. Santo Deus, Tu és maravilhoso, Jesus. Tudo bem com vocês? Amém. Respira fundo aí. E vamos para a palavra do Senhor, amém? Abre lá a sua Bíblia em Efésios. Glórias a Ti, Deus. Capítulo 2, versículo 17 ao 22. Glórias a Ti, Jesus. Glória a Deus, não perca. Não perca essa conexão com o Espírito Santo, amém? Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Efésios 2, dos versículos 17 ao versículo 22. Glórias a Ti, Jesus. Santo é Teu nome, Deus. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Vou dar mais um minutinho, uns 20 segundos. Efésios 2, do 17 ao 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce, fala comigo, cresce, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar? Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Amém? Glórias a Ti, Jesus. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre esse texto aqui de Efésios. Paulo ele estava falando com os judeus e com os gentios. Ele estava explicando para a igreja ali que agora, por meio da fé em Cristo Jesus, por meio deles terem encontrado a Cristo, não havia mais diferença entre os gentios e os judeus. Não havia mais diferença entre aqueles que eram do povo de Israel e aqueles que não eram, a partir do momento que eles recebiam a Cristo por meio da fé. Era isso que ele estava falando ali no versículo 17, que quando veio Cristo, ele trouxe paz, tanto para quem estava perto como para quem estava longe. Ele uniu. Jesus, ele fez essa conexão por meio da fé. Lá no princípio, lá com Abraão, Deus prometeu que faria dele o seu povo. Depois, com Israel, Deus também disse que ele seria o povo de Deus. E agora, por meio de Cristo, todos têm esse direito, por meio da fé, de ser família de Deus. Amém? Quem fica feliz por isso? Amém! Porque nós éramos gentios. Nós não tínhamos esse direito, mas por meio de Cristo Ele nos deu esse acesso. E por meio dele nós podemos nos tornar família de Deus. E era isso que Paulo ele estava falando. Que por meio de Cristo nós temos agora esse direito. Junto com os direitos, os deveres também. Mas hoje nós vamos falar só sobre a parte boa. E aqui nesse texto, Paulo está nos ensinando como ser, algumas dicas ou alguns ensinamentos de como ser família de Deus. Hoje nós estamos aqui no culto de missões. E uma das missões da igreja, uma das nossas missões aqui,
é nós sermos representação de Jesus aqui na terra. Amém? E lá, Deus, Ele é um Deus de família. Jesus é um pai de família. Quem já leu esse livro? Mas Deus, Ele ama isso. E Ele quer que nós façamos parte da família de Deus. Ele quer que nós sejamos essa família aqui na terra. Nem sabia que era o próximo tema do mês que vem. Ok, né? Amém. Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar da família igreja. Da família que nós estamos aqui. Dá uma olhadinha aí para a pessoa que está do seu lado. Dá uma belezinha para ela. É sobre essa família que nós vamos falar. E ali no versículo 17, Paulo ele começa falando, no 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O primeiro benefício é que quando nós fazemos parte da família de Deus, nós não estamos mais sozinhos. Agora nós recebemos um lugar, nós estamos pertencendo a um lugar. Estrangeiro, a palavra estrangeiro significa aquele que não pertence a esse lugar. O estrangeiro, ele não pertence àquele lugar. Mas o que Paulo está dizendo ali? Que agora, por meio da fé em Cristo, por meio de Cristo, vocês não estão mais sozinhos. Agora vocês têm uma família. Quando nós viemos para Cristo, nós ganhamos uma família. Nós nos tornamos parte da família de Deus. Faz assim, ufa, agora eu tenho uma família. Amém? Mas também quando alguém chega a receber a Cristo, nós que já estamos aqui, temos uma responsabilidade. Porque agora nós precisamos ser família de quem está chegando. Pertencer à família de Deus significa nós termos esse direito de não estarmos mais sozinhos, mas também termos essa responsabilidade de receber aqueles que estão chegando, de abraçar aqueles que estão chegando no corpo de Cristo, aqueles que estão aceitando, aqueles que entenderam que por meio da fé, agora nós somos uma família ou um corpo. A Bíblia é recheada de exemplos para nós entendermos que nós somos um no Senhor. Amém? O significado de família em hebraico quer dizer laço forte de sangue. E aí, quando eu estava estudando ali, eu falei, nossa, que legal, né, Deus? E aí o Espírito Santo já falou assim para mim, e você sabe qual é o laço de sangue mais forte que nós temos? O sangue de Jesus. Foi Ele que nos uniu. É por meio do sangue dele que nós temos esse elo, essa conexão. Cristo é o elo mais forte que nos une. Se Cristo não estiver no centro, nós já vamos falar mais sobre isso, mas se Ele não for esse elo, nós não conseguimos ser família aqui. Porque nós somos muito diferentes. Com certeza, nós somos muito diferentes. Porque até numa família convencional, numa família, né, física aqui na Terra, já existem os conflitos. Imaginem pessoas totalmente diferentes. Mas Jesus, ele faz essa ligação. Jesus, ele faz essa conexão por meio do seu sangue que foi derramado. E então nós podemos nos tornar família de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Amém, glória a Deus. O segundo tópico diz assim que ser família é estar alicerçado na pedra angular. Para nós sermos família de Deus, nós precisamos estar alicerçados nessa pedra. E o que é a pedra angular? Alguém já ouviu falar? Não? A pedra angular, hoje, né, quando a gente vai construir,
Eu não entendo nada de construção, né? Mas a gente foi dar uma olhada lá, né? O básico a gente sabe que as paredes são erguidas com tijolo, né? Mas antigamente não era feito com tijolo, era feito com pedras, né? Em alguns lugares ainda existe isso. E a pedra angular era a primeira. Cadê os construtores aí? Não vão me corrigir. A pedra angular era a primeira pedra que era colocada para construir. Então, a primeira pedra, ela tinha que ser perfeita. Ela não podia ter nenhuma falha. Ela era perfeita, porque a partir daquela pedra, todo o edifício, toda a construção seria baseada nela. Você entende isso? Que para a família de Deus acontecer, que para a igreja acontecer, que para o reino de Deus acontecer aqui na terra, Cristo, ele precisa ser essa pedra. Cristo, ele precisa ser o centro, ele precisa ser o primeiro, ele precisa ser a base, ele precisa ser o alicerce. A pedra angular é a primeira, é a partir dali que vai ser construído tudo. Ela é o espelho, é dali que vai ser encaixada as outras pedras para que a construção não fique torta, mas para que ela fique perfeita, para que ela seja sólida, para que ela não tenha perigo de cair. Então, por isso que Paulo estava falando ali, que Cristo, ele é a pedra angular. Quanto mais parecido com Cristo nós estamos, mais perfeitamente nós nos encaixaremos nesse edifício que se chama igreja. E quando eu falo edifício, óbvio, né? Não estamos falando das paredes, mas estamos falando do que nós estamos construindo aqui, enquanto pessoas, enquanto reino de Deus. Para que nós sejamos essa família que Paulo estava dizendo ali, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus. Ele precisa ser o nosso modelo. Nós precisamos olhar para ele e ver como que ele faria, ou o que ele faria, ou de que forma ele vai agir agora, para que eu reflita ele aqui dentro do corpo de Cristo. É para ele que eu tenho que olhar e buscar como que eu vou me encaixar aqui. Porque como o Michel falou agora há pouco, todos nós temos um lugarzinho aqui. Nós pertencemos tem um lugarzinho que pertence para cada um de nós. Só que para nós descobrirmos isso, para nós alinharmos a nossa vida e para que nós sejamos uma pedra que vai ajudar que a igreja seja construída, nós precisamos ter Cristo como centro. Nós precisamos ter Cristo como centro na nossa vida pessoal e na nossa vida enquanto igreja. Jesus precisa nos direcionar. Não é aquilo que eu acho, não é aquilo que me convém, não é aquilo que é mais confortável para mim, mas é aquilo que Jesus tem como um padrão. É aquilo que Jesus colocou como tem que ser. Sabe? E nos dias de hoje, a gente tem tentado distorcer, não é verdade? A gente tem tentado ajustar a igreja à nossa necessidade, ajustar o corpo de Cristo ao que eu preciso, ao que me convém. Só que não, o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite que Cristo é a pedra angular. Cristo é o centro. E o que ele falou que é o que tem que ser feito. Que o que ele falou que tem que ser, se nós temos que, como diz a palavra, suportar o nosso irmão, nós temos que suportar o nosso irmão. Se nós temos que perdoar, quantas vezes forem necessário, é porque nós precisamos perdoar. É ele quem nos dirige. É ele quem nos dá a direção, o posicionamento. Então, nós precisamos estar conectados. Se nós queremos fazer parte da família de Deus, se nós queremos fazer parte dessa
comunhão dessa construção que Ele está edificando, nós precisamos ter Ele como nosso foco. Amém? O terceiro ponto, ser família de Deus é cuidar um dos outros, edificando uns aos outros e auxiliando para que Cristo seja formado em nós. Ali, Paulo vai dizer, primeiro ali, no versículo 20, edificados sobre fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Primeiro ele fala ali que para que nós sejamos essa família de Deus, nós precisamos estar edificados sobre os fundamentos. E ele dá ali um exemplo dos profetas e dos apóstolos. Quando Paulo está dizendo ali que nós precisamos estar sendo edificados nesses fundamentos, ele está dizendo que nós precisamos buscar essas diretrizes que eu acabei de falar, né? Essa direção que eu falei ali, nos nossos profetas, nos nossos apóstolos, naqueles que estão na frente daquilo que Deus está construindo. Deus levantou pessoas para nos dar uma direção, para nos dar um ensinamento. Por meio de quem? Por meio de Cristo, óbvio, né? Qualquer um que estiver fora dos padrões de Jesus não deve ser levado em consideração. Mas o que Paulo estava dizendo ali, olha, sigam esses fundamentos. E aonde que nós temos esses fundamentos dentro da nossa igreja, gente? Nossa igreja está recheada de ensinamentos e fundamentos para que nós venhamos aprender cada vez mais a respeito do reino de Deus. A gente viu aqui uma imensidão de atividade dentro da igreja. Né? A gente sempre brinca aqui, nossa, tiveram que fazer até uma colinha ali para os pastores, porque é muita coisa. Sabe por quê? Porque o desejo da nossa igreja, o desejo da nossa liderança é que a gente cresça. É que a gente cresça nos fundamentos de Cristo. E como que a gente vai encontrar isso? Como que a gente vai conseguir isso? Só por meio da palavra. É aqui que estão os nossos fundamentos. É aqui que estão os nossos ensinamentos. É aqui que Ele vai nos mostrar como ser parte dessa família. É aqui no trilho do crescimento, no dia da visão, na escola das mulheres empoderadas, do homem de verdade. É aqui que nós vamos ser alinhados com os fundamentos. É lá na escola da descoberta, da metanoia, do discipulado, de tudo que a gente tem aqui. É por meio da palavra que nós vamos ser edificados nesses fundamentos. É por meio das nossas células que nós ouvimos a palavra aqui e depois lá na quinta, no sábado, a gente vai se reunir de novo e mais um pouquinho a gente vai mastigar o que nós estamos recebendo. É aqui que nós vamos ter esses fundamentos. Era isso que Paulo estava falando. A família de Deus. Ser família de Deus é nós sermos dia após dia submersos. Sermos dia após dia estar fundamentados nos ensinamentos. É nós desejarmos isso aqui, porque nós estamos juntos no mesmo propósito e no mesmo objetivo. Depois ele fala ali, depois ele fala, nele todo o edifício bem ajustado cresce. Quando nós somos família de Deus, e nós estamos bem ajustados, nós estamos no nosso lugar, nós entendemos os fundamentos, nós buscamos, nós desejamos isso. O resultado vai ser o crescimento. O crescimento individual e o crescimento enquanto igreja. Paulo está dizendo ali, aquele que está bem ajustado. E o que é estar bem ajustado? Igreja. O que é nós estarmos bem ajustados?
é nós estarmos certinhos aqui no corpo. É nós estarmos, cada dia, como eu falei ali no começo, cada dia mais se parecendo com Cristo. E como que eu vou, cada dia mais, se tornar parecido com Cristo? Primeiro, eu preciso caminhar com pessoas que estejam nesse mesmo propósito. Se eu quero ser parecido com Cristo, eu preciso caminhar com pessoas que também queiram estar parecidas com Cristo. Ah, mas então agora eu vou conviver só com as pessoas da igreja. Não, mas a gente precisa ter uma amizade, uma conexão, estar caminhando o mais próximo possível daqueles que querem esse mesmo propósito. Se eu quero me tornar mais parecido com Cristo, eu preciso caminhar com alguém que também queira isso. Porque se eu estou indo numa direção e as outras pessoas estão indo em outra direção, vai ser bem mais difícil. Vai ser bem mais complicado eu seguir esse caminho. A segunda forma da gente nos tornar mais parecidos com Cristo é por meio do discipulado. É eu permitir que alguém junto comigo me auxilie para que Cristo seja formado em mim. É eu ter alguém aqui do meu lado que vai me ajudar. Não é que vai me julgar. Discipulado não é julgamento, não é acusação, mas eu estar ali junto, auxiliando para que essa pessoa alcance a sua maturidade em Cristo, avance na sua vida com Deus. Discipulado é uma forma de nós estarmos bem ajustados na família de Deus. Amém? A outra forma é nós auxiliarmos a formação de Cristo no outro. Se eu permito que alguém me discipule, que alguém cuide de mim, eu vou ser ajustado na família de Deus, nesse edifício que está sendo construído. Mas quando eu também discipulo ou eu cuido de outra pessoa e auxilio ela para que Cristo seja formado nela, eu também estou sendo ajustado. Porque esse é um dos benefícios do discipulado. Quem está sendo discipulado é ajustado no corpo de Cristo. Quem está discipulando é ajustado no corpo de Cristo. E o resultado é o crescimento. O resultado é nós crescermos juntos. É principalmente o reino de Deus crescer e ser fortalecido. A pedra bem ajustada, ela é viva, ela cresce e ela expande o reino de Deus. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que que por meio de Cristo, que a partir do momento que nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós recebemos uma família, nós nos tornamos uma família de Deus. E agora, junto com Cristo, nós vamos construir aquilo que Ele tem para a nossa vida, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa igreja. Amém? E para que isso aconteça, nós precisamos estar bem ajustados, bem posicionados, bem alinhados com Cristo, com o cabeça, com aquele que é a pedra angular. Quando nós fazemos isso, quando isso acontece, nós então se tornamos alguém vivo, alguém que cresce e alguém que expande o reino de Deus. Amém? Para que nós se tornamos essa igreja viva, para que nós se tornamos essa família ativa, que o Michel já falou aqui na hora que ele estava dando os recados, para que a gente realmente faça a diferença onde nós estamos. Hoje é o culto de missões, nós estamos falando que nós precisamos ir. Às vezes nós pensamos que missões é só os evangelistas que estão lá longe, né? E com certeza o que eles estão fazendo, meu Deus, não chega nem perto do que nós oferecemos aqui. Mas nós também temos uma missão aqui,
Nem todos foram chamados para ir para outros lugares, mas todos nós fomos chamados para levar Cristo para alguém. Todos nós fomos chamados para que o reino de Deus seja expandido. Porque se nós recebemos esse amor, se nós recebemos Jesus, se Cristo entrou na nossa vida e algo aconteceu, nós precisamos expandir isso. Nós precisamos compartilhar o que nós já estamos vivendo. Amém? Quem foi transformado por Jesus? Quem teve a sua vida modificada pelo amor dele? Amém. Então, se nós recebemos isso, nós precisamos, é momento de nós expandirmos, é momento de nós enviarmos, crescermos, para que outros encontrem ele também. E essa forma, e a forma de nós fazermos isso, é nós sermos ajustados pela pedra angular. E sabe, ser ajustado dói. Eu estava ouvindo uma pregação essa semana e o pastor dava o exemplo, né? Que se uma pedra, lá naquele tempo, se uma pedra, enfim, pudesse expressar o que ela estava sentindo, não é confortável. Não é confortável estar encaixando a pedra ali. Não é confortável, às vezes, ter que lixar a pedrinha para ela dar certinho no encaixe. Não é confortável. Sabe? Às vezes nós queremos entrar e sair da igreja e ninguém nos vê. Não, eu não vou me envolver com nada, não. Eu vou ficar aqui bem tranquilo, bem de boa, porque eu vim só receber. Mas eu quero te dizer algo nessa noite, que por meio de Cristo nós nos tornamos uma família. E dentro da família, nós não vamos passar despercebidos. Dentro da família, o Senhor quer nos ajustar para que nós possamos fazer parte do que Ele está construindo. É o tema inclusive do culto, né? Esqueci a frase. Por algo maior, alguma coisa. Você faz parte de algo maior. Obrigada. Nós estamos construindo. Deus está construindo por meio de nós algo maior. E se você está aqui nessa noite, Deus ele te convida para isso. Deus ele te convida para fazer parte de algo maior. E esse algo maior é o corpo de Cristo que está sendo construído aqui. Amém? A caminhada de Cristo, a caminhada cristã não é sozinha. Junto nós estamos sendo edificados, como ele fala ali no último versículo, no 22. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Tudo isso ele tem um objetivo, porque Cristo ele quer morar em nós. Lá no Antigo Testamento, ele queria habitar no meio do povo. Mas quando Cristo veio, ele falou que ele deixaria o Espírito Santo. E agora ele faria morada em nós. Ele não faria mais morada no espaço, mas no lugar, na casa, no santuário, na igreja, seja qual o nome que você quiser dar. Mas ele faria morada em nós. E sabe o que isso significa? Ele fazer morada em nós quer dizer que ele não está só aqui, quando nós nos reunimos, mas quer dizer que ele está lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na faculdade, porque ele em nós, ele fazendo habitação na nossa vida, ele pode transformar aqueles que estão lá fora. Mas para que isso aconteça, nós precisamos viver isso que Paulo está dizendo aqui. Sermos essa família que vai ser ajustada, que vai auxiliar, que vai contribuir no crescimento um do outro, para que esse edifício ele seja construído, para que Cristo seja a habitação na nossa vida. E agora não seja só mais um momento aqui,
Sabe? Que não seja só nós nos encontrarmos aqui, mas agora seja Jesus sendo refletido em cada lugar que nós estivermos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João. Eu amo esse texto, ele é maravilhoso. João 17, 21. Se você tiver a oportunidade, não. Separe um tempo para você ler esse capítulo de João 17. João 17, 21 e 22. Tarefa de casa para essa semana. Leia o capítulo de João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Mas ele tem um versículo aqui que é maravilhoso, que é o 21 e o 22, que diz assim: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. No 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Sabe? Você entende o que Jesus estava dizendo? Jesus estava orando, Jesus estava pedindo: Pai, que eles sejam um. Pai, que essa unidade seja real. Pai, que isso seja tão verdadeiro que o mundo conheça quem o Senhor é por meio deles. Sabe qual é o desejo do coração de Deus, igreja? É que nós venhamos ser essa família bem ajustada. É que nós venhamos ser esses que vão cuidar um do outro, que vão auxiliar um ao outro a crescer, para que Cristo seja revelado lá fora. Esse é o propósito, esse é o objetivo, para que o mundo conheça quem é Jesus. Nós precisamos ser essa família bem ajustada. Nós precisamos estar firmados e olhando para aquele que é a nossa pedra angular, que é Jesus. Ele precisa ser um modelo que nós vamos seguir, e a partir dele nós construirmos aquilo que Ele deseja que seja construído onde nós estamos. Eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Glórias a ti, Deus. Aleluias. Santo, 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 santo Deus. Que você permitisse que o Espírito Santo, ele sondasse o seu coração nessa noite. Amém, Jesus. Nós recebemos, por meio de Jesus, esse direito de sermos uma família, de estarmos ligados por meio de Cristo. O Senhor te atraiu aqui, o Senhor te trouxe aqui. Talvez você ainda não faça parte dessa família. Talvez você veio só visitar hoje. Mas o Espírito Santo, ele já está aqui e está trabalhando nos nossos corações. E por meio dele, se nós entendermos que Cristo, ele pagou um preço para que nós tivéssemos esse direito de nos tornarmos família de Deus, de fazermos parte do corpo de Cristo, de fazermos parte de algo maior, como é o lema do nosso culto, de sermos uma família para todos que vão chegar, ou para aqueles que já estão aqui. Eu queria que você começasse a falar com Deus, que você permitisse que o Espírito Santo, ele trabalhasse no seu coração nessa noite, e você pudesse ver se realmente você tem feito parte dessa família. Se realmente você tem olhado para os seus irmãos, para aqueles que estão ao seu redor, e você tem se importado com eles, porque isso faz parte de ser família. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo sondasse o seu coração e te mostrasse se você está sendo direcionado pela pedra angular que é Cristo. Se você tem deixado que Ele seja o seu modelo.
se você tem colocado Ele como primeiro na sua vida, enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto pessoa. Eu queria que você permitisse que o Espírito Santo olhasse para você, sondasse o seu coração e te mostrasse se você tem se permitido ser ajustado pelo Espírito Santo. Queridos, desde o começo do culto, Deus está nos chamando a atenção. Que Ele quer expandir, que Ele quer que haja crescimento, que Ele quer que haja, que o reino dEle seja vivo onde nós estamos. O Espírito Santo está falando com a sua igreja.